Muito bem, estamos aqui na Secretaria Provisória do Meio Ambiente, que em breve vai estar recebendo, né, a sua sede própria. E recebe-nos hoje aqui o nosso grande amigo Saulo, secretário do Meio Ambiente. O Saulo tem sido um baluarte à frente dessa secretaria. E estamos aqui para falar, né, de um tema muito importante, que é a água. Nós estamos na Semana da Água, né, Saulo? Né? E vale ressaltar que nós estamos também com o nosso rio muito cheio. Vamos falar de vários temas também. E você tem participado em São Luís de vários encontros para debater a questão do meio ambiente. Muito boa tarde, Saulo. Muito obrigado por nos receber aqui para debater esses temas importantes voltados ao meio ambiente. Boa tarde, Nelson. Boa tarde a todos os telespectadores que estão acompanhando o teu programa. É exatamente isso, né? O nosso rio está bem cheio. Quando a gente fala aí na Semana da Água, quando a gente fala em água, uma das primeiras coisas que vem à mente aqui do Elenense é a questão do rio Turiaçu. E, de fato, a gente tem ido não só a São Luís, mas em outros espaços aqui pelo Estado para discutir a questão da água, para discutir a questão ambiental, porque nós chegamos à conclusão de que a gente precisa se unir com os outros municípios, se unir com o Estado, com o governo federal, para poder ter um guarda-chuva maior. Esse guarda-chuva é ter parâmetros, ter leis que sejam maiores, para poder dar uma base maior para os municípios. Porque quando a gente fortalece o sistema de meio ambiente, quando a gente tem essa proteção, né, mais alta, mais superior, ajuda muito os trabalhos aqui de quem está na ponta, quem está nos municípios, porque o meio ambiente, a parte administrativa, acontece nos municípios, né? E isso alcança o governo do Estado e o governo federal. É muito importante essa questão, essa troca de conhecimento, principalmente quando se trata da questão do meio ambiente. O presidente da ONU, né, Antônio Guterres, até falou em um pronunciamento, agora muito recente, antes de ontem, né, e que se a gente não tiver muito cuidado, né, isso tem que ser para ontem, na verdade, a questão de cuidarmos do meio ambiente, o nosso planeta pode ficar de uma forma tão ruim até da gente não poder sobreviver, né? Essa fala do presidente da ONU, ela foi muito importante e também muito forte quando se tange a questão do aquecimento global, né, das nossas geleiras que aquecem também, que agora elas estão se deteriorando, e tudo isso a gente tem visto, né, meu caro Saulo, que são essas catástrofes que a gente vê em países diferentes, chuva, né, também muita seca já em outra região. São Paulo, recentemente nós tivemos aí uma catástrofe de chuvas muito fortes, torrenciais, que mataram muita gente. Tudo isso tem tudo a ver com a mudança climática, do efeito estufa e tudo. Sim, Santa Helena passa por isso, né? Santa Helena passa por isso. A gente tem o problema, a questão das cheias, a gente tem a questão de áreas que são alagadas. Tem um porém, algumas áreas as pessoas de fato constroem para dentro do rio, né, e a água quando ela chega no período chuvoso, ela quer o lugar dela de volta, né? Então, às vezes as pessoas acabam por uma necessidade construindo as casas muito próximas ao rio, e a questão do assoreamento, que não é só aqui na parte do município de Santa Helena, mas também de toda a bacia hidrográfica do Turiaçu, a gente tem um impacto, e isso tudo fica ligado com essas questões das mudanças climáticas que tu está falando aqui muito bem. E isso traz um impacto seríssimo na qualidade de vida das pessoas, porque a gente, além de ter pessoas que ficam fora das suas casas, desabrigados, desalojados, tem a questão dos vetores das doenças que ficam surgindo nesse período, porque quanto mais água você tem uma facilidade maior de poder transmitir, né, a questão de algumas doenças, de veiculação hídrica, de veiculação da água. Tem a questão da temperatura, que influencia também na nossa saúde. A gente estava conversando aqui antes de começar a entrevista, a questão de sistema imunológico e tudo e tal. Nesse período, a gente tem aí o período de sintomas gripais, e ainda mais que a gente ainda está num período pandêmico, nós ainda estamos passando aí por uma pandemia, e isso é muito importante da gente ver que hoje as questões ambientais, elas estão de fato interligadas. Então, se hoje acontece algo lá nos Estados Unidos, a gente entende que isso também acontece aqui, né? Se é um dano que é feito lá na China, vai interferir aqui também. Se é feito lá em Portugal, vai interferir aqui no município. Nós estamos num planeta único.
né? Não existe um outro planeta para a gente habitar. O único planeta que existe é esse. Então, essas questões climáticas, elas vieram para poder aproximar as pessoas no entendimento de que nós temos que cuidar do bem comum que é o nosso planeta Terra. É cuidar do nosso rio Turiaçu, é respeitar o período defeso, é respeitar a questão de não retirar as árvores que ficam à margem do rio Turiaçu, a questão de jogar o lixo na rua. São coisas muito simples e que a gente tem como alcançar esses objetivos, tá certo? Não são coisas tão, como o pessoal diz, estrambólicas, tão inalcançáveis, tão inexecutáveis. São coisas que a gente pode estar fazendo no nosso dia a dia. E isso vai estar somando para um bem-estar comum. É a gente pensar no mundo, mas também agir localmente. Poxa, eu posso estar colaborando com a questão do aquecimento global e eu estar reduzindo aqui o meu consumo de água. Entendeu? Eu estar desligando aqui a torneira no momento que eu estou escovando meu dente, tirando a barba, ensaboando a cabeça, certo? Então, são coisas simples. Eu vou estar comendo alguma coisa na rua, eu não vou estar jogando lixo na rua. Boto no bolso, boto dentro de uma sacola, na mochila, até chegar em casa para poder jogar, porque tudo isso que a gente gera de impacto desce aqui para o nosso rio, já que a gente está falando de água, já que a gente está falando aqui do Turiaçu. Só que a gente também pode, nesse momento, apresentar informações que são muito positivas, que é a criação do nosso comitê do Rio Turiaçu, que é um dos queridinhos dos nossos programas que a gente tem. Foi um trabalho muito árduo. Hoje nós somos reconhecidos pelo governo do Estado. Tem portaria, tem decreto, tem toda uma normativa jurídica reconhecida pelo governo, pelo governador, reconhecendo que tem um comitê, esse grupo de pessoas que pensa a questão do Rio Turiaçu para a melhoria de todos, né? Dessas 16 cidades que fazem parte. Então, nesse Dia da Água, a gente tem muito a agradecer a administração do prefeito Zezildo, que em meio à pandemia, em meio à enchente, em meio a tanta dificuldade, a um desmonte do sistema ambiental federal, a gente conseguiu já implementar várias ações, vários trabalhos, várias políticas. Nós ainda não estamos satisfeitos, porque todo o tempo a gente quer melhorar, a gente quer fazer algo a mais. Tu estava falando, nós estamos na sede provisória da Secretaria, de fato, nós já estamos concluindo aí a construção do prédio que antes era da AKM, agora foi cedido para o município. Nós estamos reformando, deixando lá bem apto para poder receber não só a equipe da secretaria, mas também os munícipes, as pessoas que precisam ir para a secretaria fazer algum tipo de serviço que a secretaria tem para a sociedade, e a gente vai estar lá numa área mais adequada, mais no centro da cidade ainda. Aqui está no centro, mas lá a gente vai ficar mais no centro e num prédio relativamente próprio, né, porque ele foi cedido para a gente. Então, agradecer o prefeito, não ter medido esforço para poder ajudar a gente, e agradecer a toda a administração, agradecer mais uma vez vocês, que a gente não se cansa de agradecer, porque se não for a mídia, se não for a comunicação, essas informações elas não têm como sair das paredes do órgão público para chegar até o público, que é o nosso objetivo. Muito bem, então em breve será entregue, né? A sede, já estive até lá fazendo lá uma matéria, temos uma área muito grande lá para trás, até para a convivência, né? Para uma reunião muito importante. Vai estar presente também o deputado federal Aloysio Mendes. A gente ainda na questão da água, né? O levantamento foi feito agora recentemente que poucas cidades, né, no Brasil têm água potável, né, água tratada, água potável, né, com rede de esgoto. São Paulo foi uma dessas que ficou num atraso muito grande. O estado do Amapá também é uma das cidades que está também no ranking também altíssimo, né? Então a gente vê poucas cidades, de cada cidadão por ano, né, que a média era R$80 para se investir nessa questão, para a água tratada, muitos investiram só apenas R$40, R$30. São dados que a gente observa, que a gente assiste, que a gente vê e se policia, principalmente para tratar realmente nesse dia muito importante da água, porque tem tudo a ver, né? Não tendo água potável, não tendo esgoto tratado, que na maior parte das cidades do Brasil não existe isso também, o esgoto sanitário adequado, tudo isto vai impactar no lençol freático, nós vamos ter uma água de péssima qualidade, e aí ocasiona nessas doenças, muitas delas estão por aí, que você já citou algumas delas, além das tropicais, né? Que para esse período de inverno é muito propício.
Sim. A questão do saneamento, quando a gente fala saneamento, é a questão do abastecimento de água, a questão do tratamento de esgoto, a questão da drenagem, nesse período de chuva a gente vê que é muito necessário, a questão da gestão dos resíduos sólidos e a disposição final deles. O que é isso? Resíduos sólidos é o nosso lixo de cada dia, e onde a gente coloca ele, no caso aqui é um lixão. Então, quando a gente fala de Brasil, quando a gente fala de América Latina, a questão saneamento sempre foi algo muito delicado. E quando a gente fala de Brasil, a gente tem uma situação mais difícil por conta de toda a dimensão do território. E quando a gente fala de Maranhão, a gente tem um histórico aí que falta muito a questão do investimento na questão do saneamento. Aqui, propriamente dito, no município de Santa Helena, a gente já vem articulando ações para fazer ou um SAAI, que é um sistema autônomo de água e esgoto, para substituir os serviços que deveriam ser da CAEMA, e outra, a gente está estudando as possibilidades junto a uma instituição privada para que faça a gestão não só do abastecimento da água, mas também do tratamento do esgoto. Isso é muito importante, né? Porque, como tu falou aí, tem toda a questão da problemática ambiental desse material que chega, aqui vai direto para o nosso rio, vai direto para o solo, vai direto para o meio ambiente e volta isso para a gente, né? Então, quando a gente tem a questão do saneamento básico, ele aplicado de forma adequada nas cidades, a gente tem aí a melhoria da qualidade de vida. E a gente tem de forma gradual e bem representativa a questão da diminuição de doenças, porque a cada R$1 investido em saneamento básico, a gente economiza R$ 4,20 na saúde. Então, isso é um impacto muito grande na economia também, porque aí menos pessoas também ficam doentes. Elas vão conseguir ir mais vezes para o trabalho, as crianças também conseguem ir mais vezes para as escolas, conseguem aprender melhor, conseguem ter uma dignidade maior. Então, isso tudo consegue aumentar a perspectiva e a qualidade de vida das pessoas. Todas as nações que são mais desenvolvidas, elas têm um dos fatores preponderantes é a questão do acesso ao saneamento básico. Eu acredito que isso, com o passar do tempo, de forma gradativa, a gente vai estar conseguindo implementar isso aqui na nossa cidade. Saulo, vale ressaltar que a questão meio ambiente, ela sempre foi, né, desde quando me entendo como gente, foi uma das questões, uma das pautas mais importantes da ONU, né? E nesses últimos 10 anos, 15 anos para cá, a gente tem visto que isso tem se intensificado bastante, né? Principalmente porque realmente eles têm estudos feitos através de satélites, eles têm um mapeamento de todo o planeta, aonde é que está se deteriorando, aonde é que está se desmatando muito mais, aonde é que está se degradando muito mais. Então, eles têm uma dimensão maior, um conhecimento maior de toda de tudo que pode ocasionar futuramente e talvez no futuro não muito distante no nosso planeta e que vem impactar diretamente na gente, porque aqui onde todos nós vivemos. Não, sim, a ONU ela está sempre preocupada porque de fato eles fazem um retrato não só de Brasil, mas eles fazem de mundo, né? E pelo fato da gente não ter um outro espaço para a gente morar, a gente tem esse planeta Terra. A gente tem que cuidar dele. Só que quando a gente fala, às vezes, de meio ambiente, Nelson, as pessoas entendem que o meio ambiente, às vezes, é só responsabilidade do poder público, só da iniciativa privada, só de artista, ou só para a gente cuidar do meio ambiente quando está essa época aqui, que são datas comemorativas, festivas, referentes ao meio ambiente, quando, na verdade, cuidar do meio ambiente é todo dia. E é todo dia, é a gente fazendo o nosso papel em casa, fazendo o nosso papel no dia a dia. Essa preocupação da ONU é importante porque sempre que ela vem com os relatórios, com esses dados, essas informações, traz um alerta para a humanidade, para a gente poder adotar leis, adotar mecanismos e padrões de poder barrar esses problemas ambientais, entendeu? Porque o que acontece? A gente pode chegar num momento que a gente não vai ter mais sustentabilidade das coisas, como que a gente já tem hoje no mundo. Hoje nós estamos vivendo no limite. Viver no limite é mais ou menos assim, você que tem um carro, você que tem uma moto, a gente já até falou isso no teu programa. É como se a gente estivesse andando pela cidade ou fazendo uma viagem, utilizando a reserva do combustível. Entendeu? A gente não está utilizando o combustível do tanque todo, o tanque não está mais cheio. O tanque está no limite, já está no vermelho, na reserva. A qualquer hora, é como se a gente estivesse utilizando o nosso cheque especial. Entendeu? A gente não tem mais como estar gastando tanto as nossas riquezas.
falando da água mais uma vez, quando a gente fala de água aqui no Brasil, aqui no estado do Maranhão, aqui na nossa cidade, pelo fato da gente estar sendo banhado pelo Rio Turiaçu e as pessoas verem a água com muita facilidade, em abundância, em grande quantidade, às vezes falta o entendimento que não é porque tem bastante água que você tem água para consumo humano, entendeu? Então, a água, essa água que a gente tem no planeta todo, no nosso corpo, nas árvores, nos animais, no ecossistema em geral, ele sempre esteve no planeta desde que ele surgiu. Só que a água ela vai mudando de estado, sólido, líquido, gasoso, e vai mudando de qualidade. Ou ela está própria, ou ela está imprópria para consumo. Então, a gente tem que se atentar para isso, entendeu? Então, não é só porque eu tenho um rio aí, estou vendo que está caindo bastante água hoje, está chovendo bastante e tudo, que eu não vou estar cuidando da água que está saindo da torneira da minha casa. Não, muito pelo contrário. Poxa, a gente tem algo mais para pegar essa água, para poder tratar ela, para poder botar, para eu tomar, fazer comida, lavar roupa, dar banho em criança, tá certo? Será que ela está apta para a gente consumir? A gente tem que pensar essas coisas, entendeu? Porque até você pegar isso para tratar, para poder chegar para a pessoa, demora, e são serviços de saneamento que são relativamente caros, né? Caros demais. E por uma questão histórica, uma questão de vários fatores, nem todos os municípios têm esse potencial. A gente vê a nossa capital, por exemplo, a questão de falta d'água, a questão do saneamento, a questão das praias, por exemplo, que estão sempre, a maioria do tempo, elas estão mais de 50%, 60%, 70% do tempo impróprias para banho. Por quê? Porque o esgoto todo está descendo, principalmente da parte mais nobre, está indo para a praia. Então, quando a gente fala de água, quando a gente fala de saneamento, a gente vê que o assunto ele é bem abrangente. E a dica que fica aqui para as pessoas é que elas possam estar cuidando desse bem que é nosso, é um bem comum a todos, e respeitando o meio ambiente, entendendo que nós somos o meio ambiente, nós fazemos parte do meio ambiente, e que se cada um fizer a sua parte, todos vão sair ganhando nesse processo todo. Pois é. Essas praias de São Luís, elas ficaram, né, impróprias para balneabilidade, para tomar banho, para ser usada. O estudo feito pela Universidade Federal, né, que ela com alto teor de coliformes fecais, né, em vários momentos aconteceram isso. E até hoje, eu acho que isso ainda acontece. Saulo, muito obrigado. Mais alguma coisa a acrescentar no que tange a questão do dia da água, que é esse líquido muito importante, né? Vale ressaltar que a gente tem visto a sua luta à frente dessa secretaria, né, para termos realmente, em todos os aspectos, como você fala, não só neste dia da água. A gente tem que se reinventar todo dia para fazer, mas parece-me que eles deixam muito assim aquém, as autoridades, um pouco essa questão do meio ambiente, né? Às vezes se preocupa muito com outras situações e tudo, que eu digo não só de esferas municipais, mas esferas estaduais e a nível de mundo também, né? Então, como até falei, que hoje que se preocupa mais é a ONU, né? Nessa questão aí do meio ambiente, da água e tudo. Mas é muito válido cada esforço, o esforço de cada um, o que tem que fazer é nós. Eu costumo sempre dizer também, Saulo, que a população ela cobra muito, mas ela deixa muito a desejar com seus deveres e obrigações, não é isso? Muito obrigado, então. Mais alguma coisa a acrescentar? Sim. Acrescentar. A questão é interessante, porque assim, quando a gente pega a questão ambiental, geralmente as secretarias de meio ambiente, elas são relativamente novas, né? Tu vê aí os anos que Santa Helena tem. Há quanto tempo existe uma secretaria do meio ambiente, né, que atue, que faça as ações? Se ela tivesse existido lá desde o começo, quando Santa Helena foi fundada, ou quando Santa Helena foi emancipada, eu tenho certeza que o cenário hoje seria bem diferente, né? Mas a gente tem que fazer administração pública olhando para o futuro, né? Olhando para o hoje, olhando para o futuro. O que passou, passou, ficou no passado, a gente tem que tirar algumas coisas como exemplo, mas só que a gente tem que olhar para frente, olhar com uma perspectiva de mudança e de melhorias, né? Para as atuais e para as futuras gerações, como a gente sempre fala, né? E enquanto a gente está aqui nesse plano, nesse planeta, a gente poder cuidar dele, né? Para ficar aí para as pessoas entenderem que, poxa, hoje a cidade está legal, está arborizada, tem grupos que estão cuidando do meio ambiente, tem programas de educação ambiental nas escolas, tem programa de educação ambiental de formação de professores, tem ações de fiscalização, tem ações no Rio, tem uma dinâmica de ações que a gente faz na cidade. No futuro as pessoas vão dizer, poxa, ainda bem que alguém pensou nisso, ainda bem que alguém fez isso,
sabe? Como outro dia estava dizendo assim, mas para que vocês estão plantando árvores se vocês daqui a pouco não vão nem ver os frutos dessas árvores, não vão nem ver isso. Não, mas se hoje a gente consegue comer um fruto de alguma árvore, é porque alguém plantou lá atrás. Poxa, então, que legal, alguém plantou um pé de bacuri, plantou algum pé de coco, alguma árvore dessa que demora 8, 12 anos para colocar um fruto. Não. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade e essa responsabilidade, não só com a gente, mas com o outro. E essa responsabilidade que a gente fala é uma responsabilidade, além de moral, emocional com as pessoas, né? Ter esse entendimento de, poxa, a criança que está crescendo hoje, ela precisa ter uma cidade melhor para ela viver no futuro, né? Quem é pai, quem é mãe, quem é avô, quem é avó, quem é tio, quem é tia, sabe muito bem dessa preocupação do futuro para os seus filhos, né? Então, esse é o recado que a gente tem para dar para a sociedade alenense e a gente está aqui à disposição de todos. Muito obrigado, Saulo, boa sorte. Vamos cuidar da nossa... Vamos sim. Muito bem, então com a imagem de Jesaías, Nelson Costa, Sistema Rio Triaçu de Comunicação. Falei então com o secretário do Meio Ambiente, Saulo, aqui da cidade de Santa Helena. Fala vários temas importantes aí que realmente tem que ser captado por nós e botado em prática por cada um cidadão, por cada um brasileiro, por cada um ser humano que sobrevive aqui no planeta Terra. Nelson Costa, programa Balanço Geral.